Caras e caras, bem-vindas e bem-vindos, acho que eu troquei a ordem para variar, a mais um Contestação Espírita. Eu vou começar com uma frase de um dos judeus mais famosos do mundo, pau a pau com Moisés, se não mais. Eu arriscaria, né? Deus não joga dados. A gente fala Deus não joga dados com o mundo, com o universo, mas a frase original é Deus não joga dados. Você quer saber quem foi? Daqui a pouquinho a gente já volta para dizer quem. Quem, Flávio? Quem que é? Quem? Não é o Raimundo Nonato, não. Não. Senhor Albert Einstein, um dos judeus mais famosos aí. E a frase original, como eu falei para vocês, né, ele estava em off ainda, na frase original, esse universo, o mundo, ele não falou a rigor. Na realidade, o Einstein, ele bateu de frente. Essa frase ele falou em 1926, quase 100 anos atrás, quando ele bateu de frente com a teoria quântica. A quântica, ela tem a mecânica quântica, a física quântica, ela tem inerentemente nela, na sua concepção, uma previsibilidade. Na realidade, aquilo que a gente observa não é a natureza, mas é a nossa percepção da natureza, ou seja, a gente não vai ter o conhecimento dela intrínseco. Mas, enfim, por aí vai. O Einstein não concordava muito com isso, ele bateu de frente com o Niels Bohr, enfim, por aí vai. E aí, acho que uma carta que ele, não lembro, para a carta, para o Max Born. Ele estava com tem o Niels Bohr e o Max Born, né? E uma carta respondendo para o Born, ele escreveu isso. Ele falou: teoria quântica, no caso, produz um bom resultado, mas dificilmente nos aproxima do segredo do Criador. Estou, em todos os casos, convencido de que ele, Deus, não joga dados. Bom, mas agora que eu falo para você, qual que é a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos? Pergunta número 1 do livro, esse barulhinho sou eu aqui no teclado, tá, gente? Número 1 é... Vamos. Desce. Mais um pouco. Caramba, como Kardec realmente, até chegar na pergunta 1, ele escreveu um monte de coisa, né? Mas vamos poderia ter sido um pouco mais... contextualizar, né? Ele fez toda a contextualização, mas realmente, agora sim. Depois que você chega a 200 mil páginas depois, na pergunta número 1, que é Deus. A pergunta é essa, que é Deus? Né? Nem quem é Deus, o que é Deus? Ele fala que é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Né? E aí, em algum momento, ele fala dos atributos de Deus. Né? Deixa eu ver se eu acho onde que está. Não sei se é a pergunta 10 ou se é um comentário dele. Bom, mas enfim, o que eu achei interessante é o seguinte, eu peguei o PDF do Livro dos Espíritos e coloquei a seguinte palavra para ver quantas vezes ela aparecia, que é onisciência / onisciente, ou seja, o substantivo e o adjetivo. Sabe quantas ocorrências eu obtive? 0. Em nenhum momento o Livro dos Espíritos fala que Deus é onisciente, ou que a onisciência é um atributo de Deus. É 0. Nem na Gênesis? Na Gênesis eu não procurei. Aí é uma boa pergunta. É mais fácil ter na Gênesis, hein? Seria interessante, mas se a gente pensar que o carro-chefe é o Livro dos Espíritos, você vê lá que não tem nenhuma ocorrência... lá, a pergunta 13. Estou vendo aqui. Pergunta 13. Quando dissemos que Deus é 1, eterno, 2, infinito, o 1, 2 é a primeira conta, 3, imutável, 4, imaterial, 5, único, 6, onipotente, 7, soberanamente justo e bom. Temos ideia completa de seus atributos? Do vosso ponto de vista, sim. Porque credes abranger tudo. Saber, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem restrita, as vossas ideias e sensações não tem meios de exprimir. Ou seja, a razão com efeito vos diz que Deus deve possuir em grau supremo essas perfeições, porquanto se lhe faltasse uma,
ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo, não seria, por conseguinte, Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. E aí veio o Flávio, me traz qual que é qual o filósofo, Epicuro, né, Flávio? O Epicuro. Vamos lá. Né? Aí ele joga essa aqui, ó. O trilema de Epicuro. Então, só que ele coloca os atributos de Deus de uma forma um pouco diferente, né? Ele coloca ele como onisciente, onipotente e onibenevolente. Ou seja, ele sabe tudo, ele pode tudo e tem toda a bondade. Onibenevolência deve ser isso. Então, ele fala assim, enquanto onisciente e onipotente, ou seja, ele sabe tudo e pode tudo, ele tem conhecimento de todo mal e poder para acabar com ele, mas não o faz. Então, ele não é onibenevolente. Se ele sabe tudo, ele pode tudo, e ele permite que o mal exista, então ele não é bom. Essa é a colocação que ele faz. Aí depois, enquanto onipotente e onibenevolente, então ele tem poder para extinguir o mal e quer fazê-lo porque ele é bom, mas não faz, porque não sabe que o quanto de mal existe e onde o mal está. Então, ele é se ele fizer isso, ele é onisciente. E se ele for onisciente e for onibenevolente, então ele sabe todo o mal que existe e quer mudá-lo, mas não faz porque não é capaz. Então, ele é onipotente. Ou seja, dos três formas, então, ele não poderia ser Deus dentro dessa concepção, porque ele não teria condições de fazer, de conhecer e de mudar em função da benevolência, da bondade inerente a Deus. Então, aí que está o paradoxo de Epicuro. Agora, vivam com isso. Durma-se com barulho desse. Exatamente. Como é que se lida com isso? Então, se a gente pensar aqui, que na resposta da espiritualidade, como é que é? Há coisas que estão... Da pergunta 3 ainda, que eu li há pouco. Há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, mesmo que o Epicuro fosse o mais inteligente dos inteligentes. Uhum. As quais a vossa linguagem não tem meio de exprimir. A saída filosófica, né, já que ele é um filósofo, a saída filosófica dessa sinuca é responder, não, Deus transcende a filosofia. E aí, o que a gente discutir hoje é tudo em vão. Mas vamos, o que eu vou fazer aqui? Não, mas vamos lá, vamos nos ater à nossa, como diria o Alexandre, à nossa insignificância humana e vamos que vamos. E aí eu já jogo na mesa. Então, embora o Livro dos Espíritos não... O Cid perguntou da Gênesis, não sei. Me faltou consultar a Gênesis. Se alguém quiser pegar enquanto isso, até o final aí, para ver. Mas no Livro dos Espíritos não consta a palavra onisciência / onisciente, não consta. Mas vamos lá. Vamos nos segurar Epicuro e falar, não, Deus é onisciente. O que isso implica? E quais são as consequências disso? E aí? Então, eu tô jogando. Eu acho que tem a pegadinha do malandro aí. Qual? Para mim, a chave está justamente nessa benevolência. Uhum. Porque nós precisamos da evolução, certo? Uhum. Lei da evolução. Isso. Não existe outra maneira de evoluirmos se não fizermos o processo inteiro, inclusive conhecer o mal. Porque se a gente já soubesse todo o bem, não precisaríamos encarnar. Certo? Então, eu estava pensando nisso, logo que eu estava preparando esse tema. Vou te dar a réplica aqui. Você pensa aí. Aí a Carla deve estar falando, não, gente, ela está aí quietinha, mas deve estar pensando, não, gente, nós somos criados simples e ignorantes. Concordo. Todos somos criados simples e ignorantes. Mas, gente, aí pensando no Epicuro agora que o Flávio me deu, já vou botar mais lendo nessa... Que é interessantíssimo isso aí do Epicuro. Como não sabia, o Flávio trouxe um dado interessante. Se somos criados simples e ignorantes,
E Deus sabendo, sendo onisciente, ou seja, o que impediu a Deus, entre aspas, quem somos nós? Falou, não, beleza, que todos os espíritos sejam criados simples e ignorantes com a capacidade tão somente de aprender o bem. Entenderam onde eu quero chegar? Eu acho que sim. Ou seja, não quero criar, não sei se o Sidney está colocando assim, Sidney. Não, vamos todo mundo criar sabendo o bem. Não, vai ser criado simples e ignorante, ponto. Mas somente com a capacidade de aprender o bem. Não vai conseguir assimilar o mal. Se a partir desse momento fizesse isso agora, ou seja, todos os espíritos a partir de agora são criados assim, vai passar um certo tempo que o mal vai deixar de existir como vírus. Ou seja, quando você tem um vírus que não tem cura, o que você faz? Você isola. E aí você deixa a coisa sucumbir. Ou seja, se não tem como perpetuar o mal, por que o mal é perpetuado? O mal é perpetuado por nós, que não sabemos distinguir o mal do bem. Mas se tivesse sua capacidade de perceber e assimilar o bem, o mal não seria assimilado e depois de um certo tempo, extinto. Por falta de perpetuação, por falta de propagação. Sabe qual eu acho que é o problema, Zé, desse questionamento? É a forma como as pessoas interpretam a benevolência. Porque, assim, ser benevolente não quer dizer necessariamente fazer de uma forma que a humanidade toda, ou que todo o universo se convertesse em algo extremamente benéfico, só que você está tirando o livre-arbítrio das criaturas de fazerem as escolhas. O crescimento parte desse pressuposto das escolhas que nós somos capazes de fazer. Deus deu a nós a liberdade de escolher o que nós quisermos, e nós escolhemos certo e o errado. Então, assim, se Deus quisesse que o universo fosse todo bom, ele teria feito o universo desse jeito. Se ele deu para o homem a possibilidade de escolha, então o sentido da benevolência não é esse. Não é o que o universo tem que ser bom porque Deus é bom. Não, ele dá ao homem a oportunidade de fazer a sua escolha e evoluir de acordo com ela. Essa é a concepção. Eu acho que o cerne da pergunta é: por que Deus permite que o mal exista? Porque ele não é um Deus bom, ou será que é uma visão coerente? Então vamos lá. Isso eu vou pegar de você, Fábio. Eu lembro de você falando isso aqui que eu vou falar agora na mesa, lá atrás. Então, se Deus é onisciente, vamos partir desse pressuposto, embora não conste no livro dos Espíritos, mas o Epicuro defende que sim, vamos lá. E aí o Sidney, enquanto isso, procura na Gênesis. Deus é onisciente. Então, ele sabe das nossas escolhas. Uhum. Ele sabe a escolha de cada um. Se vai escolher entre o bem e o mal. Então, a pergunta que eu faço é a seguinte. Então, como é que Deus cria... esse aqui eu vou criar, sabendo que ele vai escolher 80% das vezes o bem e 20% do mal. E esse aqui vice-versa. Esse vai escolher 80% das vezes o mal e 20% do bem. O que acontece? Porque nem todo mundo evolui igual. A menos que a gente parte se a gente partir do pressuposto que nem todo mundo evolui da mesma maneira, significa que a evolução é distinta entre os espíritos. E o que causa essa diferença? As escolhas. Mas Deus sabe as escolhas que queremos fazer porque ele é onisciente. Então, ele deliberadamente vai criar esse vai escolher, a maioria das vezes, bem, e esse aqui vou criar, a maioria das vezes, escolher deliberadamente mal? Não. Então, Deus joga dados. Eu vou criar, seja o que Deus quiser. Olha, seja o que eu queira. Você acabou de dar um nó na minha cabeça agora. Entendeu onde eu quero chegar? Eu entendi, mas eu não acredito que seja dessa forma. Não. Então o que faz um espírito evoluir melhor do que o outro, se Deus sabendo que isso vai acontecer? As ações dele. Então, mas Deus sabe. Então Deus deliberadamente... Porque a gente não é joquete na mão dele. Justamente por isso. Como que o espírito nasce? Simples e ignorante. Mas, além disso, como que ele nasce? Não sei, diga aí. Nós temos ancestralidade. A gente vai lá de mundo celestial. Então, a gente vem lá e a gente vai descendo, é como se a gente estivesse descendo. Descendo, 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 descendo. E a gente vai carregando no nosso espírito, desde a escala lá de mundos celestes até mundos primitivos. E a gente vai como se fosse adormecendo. Porque eu entendo é isso. Uhum. Quando chega aqui, nós temos essa herança da ancestralidade de Deus. Ela está em nós. Só que a gente tem que trabalhar para voltar.
Não é Sim, isso? concordo, mas Deus Aí o sabe. que acontece? As É. nossas ações é o que determina. Se ele falar assim, todo mundo vai ser bom. Tudo que vocês têm que fazer é assim, assim, assado. Vai ser de acordo com o que ele quer, não com o que a gente é. E ele quer que nós sejamos. Então, Não a gente construir a nossa evolução de acordo com o nosso merecimento, é uma construção que a gente vai fazendo. isso. Aí, por que a gente sofre? Porque a gente faz errado. Aí a gente comete o mal e quer receber o bem. Não, dá. não é isso, Então, não é isso que eu através estou das propondo. nossas experiências, a gente vai aprendendo. Aprendendo o que é certo, aprendendo o que é errado. O que é certo já está dentro de nós. A gente sabe, porque as leis divinas nos conduz. O que é o crime para o espírito? É transgredir as leis divinas. Então, se ele não está de acordo com a lei divina, ele vai sofrer uma penalidade. Por isso que a gente tem que ler todos os livros das obras básicas. Por quê? Não está em um lugar, não está lá na frente, está em nós. É lógico que existem determinadas coisas que a gente não tem um livre-arbítrio, que a gente ainda não tem responsabilidade sobre aquilo. Então, não é tudo que é permitido, não. É permitido até um certo ponto, né? Porque a gente vê aí que tem algumas situações que a gente fica tolhido. A gente ainda é muito pequeno para entender. Quando fala lá, ele não fala quem é Deus, porque Deus não é alguém. Aqui. E o ser humano, a gente quer humanizar Deus, para a gente entender melhor ele. Uhum. Mas o que é Deus? E a gente só vai entender Deus através das obras dele, do que ele deixou para a gente, né? Está em nós. E conforme a gente vai evoluindo de pouquinho em pouquinho, a gente vai tendo um outro entendimento do que é Deus. Mas eu penso assim, quem que é o caminho para a gente? Qual Jesus. que é o caminho? Jesus, porque é o que está mais próximo, né? Porque a gente está mergulhado no planeta dele. Então, ele fala, a gente só vai chegar ao Pai se passar por mim. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. E se a gente não entende Jesus, gente, a gente não vai entender Deus. Só ele é o caminho. Cara, eu vou pegar aqui as suas palavras. Você falou assim, a evolução de cada espírito depende da experiência de cada um. Você falou nós, mas eu estou colocando na terceira pessoa para, enfim. E que está em nós, ou seja, a decisão. As decisões, as experiências são iguais entre todos os espíritos? Não. E o que faz ser Assim, diferente? Eu penso assim, nós temos uma evolução interna, algo interno que vem dessa ancestralidade, e nós temos as interferências externas para a gente poder crescer. Para a gente ir descobrindo isso. Mas Deus sabe de antemão que essas experiências... Não, mas eu acho que Deus não fica se preocupando com isso, não. Então ele joga dados, claro, Flávio. Eu acho que ele não joga, nem jogar ele joga. Eu acho então que ele sabe o que vai acontecer. Então, ele sabe que a gente vai chegar lá. Então, mas ele sabe que ele criou, ele confia, ele sabe que a gente vai chegar. Ele deu todas as ferramentas para que nós chegássemos lá. Ao mesmo Agora, tempo? essas ferramentas que eu acredito que sejam externas. Então, a gente, através das nossas experiências, a gente vai descobrindo como chegar mais rápido. Como que a gente chega mais rápido? Através de Jesus. Tá, externa, quando você diz externa, significa que é a revelia de Deus? Não. Então Deus controla. Não. Não é nesse sentido. Não é nesse sentido, gente. O Flávio tá rindo ali. Porque vocês estão falando de Deus como se ele fosse humano. Não, como se ele fosse alguém. Ele não é alguém. Eu quero entender o seguinte. Se as evoluções não são iguais entre os espíritos, Deus assim o permite? José, acho que tem uma pegadinha aí, cara, que mudou ao longo desses 30 anos que a gente se conhece. Se você permitir, eu posso desenvolver. Claro. Seguinte, quando a gente cunhou a frase de Deus não joga dados, ou alguém cunhou a frase, estava falando daqueles dados de jogos, de seis lados, ou mais lados, né? Sim, mas é simbólico também. Simbólico, né? No mundo atual, nós somos os dados.
Ou seja, a gente cria informação conforme a gente vai vivendo. No meu modo de ver, Deus não faz microgerenciamento. Deus não quer saber se você decidiu pelo A ou B. Isso é menos importante, embora o que eu esteja dizendo seja muito, muito, muito snob, né? De achar que eu sei o que Deus faz. Mas, supondo que eu tivesse essa capacidade, eu acho que ele olha somente os big datas, sabe? Ele não olha do tipo, fulano fez isso, então ele merece passar pelo umbral. Não, ele olha o big data. Big data. Quando a gente está evoluindo ou a gente está regredindo? Somos 7 bilhões, desses 7 bilhões, 2 bilhões estão na mesma, 5 bilhões estão regredindo e 30 mil estão evoluindo. Entendeu? Acho que ele puxa. Não, entendi. Um relatório só. Sem querer, você fez um paralelo perfeito com a mecânica quântica. O Big Data para nós, um mundo assim macroscópico, é isso. Quanticamente, é o que você falou, Deus não está preocupado assim com aquela micro decisão. Do mesmo modo que quando a gente olha para a matéria, para a física, a quântica, assim, não faz diferença. Essas micro decisões quânticas, por assim dizer, não faz a diferença. O que importa para a gente é o macro. Cara, quando você falou isso, é exatamente, mas aí que tá. Na quântica, o micro, que é o aleatório, o micro que tem a incerteza, o micro que tá assim, cara, seja o que Deus quiser, entre aspas. Assim, é aleatório. Aí que o Einstein fala, mas eu não concordo com isso. Não é possível que seja intrinsecamente aleatório. Deus não joga dados. Ou seja, Deus não está de ombros para tudo. Agora, se a gente partir do pressuposto que a microdecisão cabe a nós, sim, então ele dá. Cara. Vamos lá. Pergunta 121. Só jogar mais uma lenha na fogueira aí. Por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? Pergunta 121. Aí a espiritualidade responde com uma pergunta. Não tem eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus. Criou os simples e ignorantes, como eu falei lá atrás. Isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Tanta aptidão, eu entendo assim, ou seja, é aleatório. Aleatório. Aí a Carla vem falar, mas vai ter os fatores externos. Então, aleatoriamente, vai influenciar para o bem ou para o mal. Se aleatoriamente é dados. Quando fala jogar dados, significa é aleatório. Tá? Eu acho de novo que é semântica isso, sem querer jogar água no seu arroz. Mas, por exemplo, por isso, não é por isso, né? A paternidade não foi criada por conta disso. Mas é por isso que o papel da paternidade é tão importante. Porque é você que vai prover o seu filho, né? No leito familiar, você que é o chefe da família, seja você menino ou menina, é você que vai prover a forma como seu filho escolhe as coisas da vida. Então, se ele vai escolher pelo bem ou pelo mal, é você que vai conduzir grande parte disso, né? Aí tem o conteúdo, a parte pessoal, em que ele mesmo vai escolher. Vai chegar num determinado momento em que ele estará pronto e aí ele tem poder para tomar as suas próprias decisões com as consequências implícitas. Porque decidir é necessariamente sofrer pelas consequências daquilo, certo? Sofrer no sentido de passar por aquilo, não que necessariamente seja só coisas ruins. Né?